meu primeiro contato com a comunidade Shalom foi em 2007, né, onde teve o primeiro seminário de vida no Espírito Santo, né, promovido pela comunidade. Veio uma pessoa de Fortaleza, participava do grupo lá, foi transferida para trabalhar aqui em Araripe, né, no fórum. E aí ela vendo o desejo, né, de algumas pessoas de participarem do seminário, convidou o pessoal de Fortaleza para participarem, né? E quando me falaram desse seminário, né, foi um tempo assim que eu estava bem passando por uns problemas, né? Tinha perdido meu irmão, então eu estava bem necessitada de Deus, assim, né? E aí ela me convidou, né, para participar desse seminário. Participei do seminário, tive uma experiência muito forte com Deus nesse seminário. E logo em seguida ela iniciou um grupo de oração, né, qual participava eu, Glória, né, que é a irmã de Tamara, e Alexa. A gente participava do Ministério de Música. E era muito bom, né? Se eu não me engano, era nas terças-feiras que acontecia o grupo na igreja, né? Era sempre uma renovação quando a gente participava e tudo. E aí passou-se um tempo, ela foi transferida, né, do Fórum de Araripe para Juazeiro, e aí ficou aquele questionamento: como é que vai ser agora, né? Porque ninguém se sentia preparado para assumir o grupo, para continuar com o grupo, né? E a gente ficou naquela inquietação, mas... E aí ficava sempre aquele desejo no nosso coração de ter esse grupo, né? Só que aí nenhum de nós tínhamos a preparação ou mesmo a coragem, né, de assumir. E aí ela foi para Juazeiro, né? Conheceu a comunidade em Juazeiro, né? Alguns missionários lá, e me avisou, né? Me ligou, disse que tinha conhecido, que queria que eu fosse conhecer e tudo, né? E aquilo já acendeu um desejo maior no meu coração. E aí tem até uma história engraçada que ela me convidou para o show de Rosa de Saron, né? Que nesse show a gente ia conhecer os missionários. E tudo bem, fui para esse show, não sabia quem era Rosa de Saron, né? Até hoje o povo ri, que eu digo que pensava que era uma mulher. E a gente foi pro show, conheci os missionários, né? Vi a alegria deles lá, né? E aquilo ia me inflamando no coração, assim, porque eu desejava aquilo. Se eu não me engano, foi no final de 2008, mais ou menos. Aí tinha um missionário, Edmilson, que ele era da Aliança Missionária, estava em Juazeiro. E aí ele me convidou para participar do Renascer, né? Do ano 2009. E aí eu fiquei, né? Porque eu não queria ir sozinha para esse Renascer. Eu queria que outras pessoas também fossem, né? E aí eu comecei a falar, né? Falei com Gabi, falei com Rafaela, Poliana na época, né? Rose, que a gente era bem próxima, ela participava também na época. E aí, nisso, né, conversa vai, conversa vem, a gente começou a se organizar e fomos para esse Renascer, né? Foi assim uma experiência fantástica. O que reacendeu mais ainda em nós o desejo de ter um grupo de oração aqui. Mas ainda nos faltava a coragem, né? E fomos caminhando. Sempre que eu ia para Juazeiro, participava dos grupos, né, lá, com aquela inquietação de ter um aqui, mas eu não tinha coragem de assumir, né? E aí a gente continuou nesse processo, né? Continuou participando da igreja e tudo. E aí, quando foi em 2010... a gente convidou outras pessoas para participarem também do Renascer, né? Que era o que a gente tinha, né? Para poder levar as pessoas para participarem. E a gente foi em 2010, né? Ficamos também tudo na providência, porque mudou o local do Renascer, né? Começou a acontecer no Sesc. E aí também nós não tínhamos lugar para ir, né? Para ficar em Juazeiro. Aí a gente conversando, a gente tinha conhecido os meninos da Nova Órbita num retiro que fui eu e Gabi, né? Num virada radical que teve em Juazeiro. E aí a gente pensou, será que eles não teriam como acolher a gente? O engraçado é porque eram muitas pessoas, né? Não era só 2 pessoas, uma pessoa, eram 5 pessoas. E aí a gente falou com o Alisson, né? E ele disse que ia ver com a mãe dele, se dava certo, enfim. Eles nos acolheram, né? E a gente foi tudo feliz, né? Para esse Renascer e tudo. E aí quando a gente chegou lá, todo mundo com vergonha, né? Assim, porque eu não conhecia também as pessoas e tudo, mas a gente foi muito acolhido, né? Por tia Carminha, que é a mãe dele, aliás,
E que a casa dela se tornou também quase assim um ponto de apoio nosso, né? Porque sempre que a gente precisava ir pra lá, ela sempre nos acolhia e tudo. No meu caminho vocacional também, a Maria, lá pra mim era a casa comunitária, né? Então a gente fez esse renascer, né? E a partir daí o desejo começou a ser maior, não só na minha parte, né? Mas também das pessoas que foram participar. A minha primeira experiência com o amor de Deus se deu através do Renascer, há 10 anos atrás. Renascer 2010. Foi lá em Juazeiro, onde eu pude experimentar do amor, né, de Deus. Foi onde eu encontrei a razão e o sentido de tudo. E tendo essa vida transformada, literalmente renascendo, uma nova Poliana, nós viemos de lá, eu e alguns amigos, abastecidos da graça e do amor, na vontade e desejo de levar esse amor às outras pessoas. As pessoas com as quais a gente convivia, as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa cidade. Eu conheci os jovens da Irradiação Shalom no final de 2009, acho que novembro, não lembro se era um show da Adriana ou se era um show do Rosa do Saron, que a Nova Órbita estava tocando, mas eu vi aquela juventude ali de cima do palco, né? E era uma juventude diferente, muito animada, muito sedenta da graça de Deus, né? E a partir daí nós os conhecemos, né? E os laços de amizade se estreitaram e eu pude ver a galera de Araripe vindo para Juazeiro participar dos eventos da comunidade Shalom, dos retiros, se não me engano, Virada Radical no final de 2009. E a partir daí foram inúmeros eventos, né? Foram inúmeras viagens da banda para Araripe, da comunidade Shalom, junto com a comunidade Shalom para Araripe, né? Em cada aniversário do grupo de oração, eventos que a galera lá promovia e pude presenciar, né, a graça de Deus, de várias vocações Shalom saírem ali da cidade de Araripe e vi muitos jovens crescerem na graça ali nos eventos do grupo de oração da Irradiação Shalom de Araripe, né, através da pessoa de Toinha, né? E fico muito feliz em ter feito parte dessa história, né? Fico muito feliz em ter visto manifestada a graça de Deus nessa juventude, né? E que Deus possa continuar abençoando vocês, que a Virgem Maria possa passar à frente, né, das vocações, e que vocês possam continuar nesse caminho de graça, né, nesse caminho de e para a felicidade, como fala o fundador da comunidade Shalom, Moisés. E aí eu lembro que nesse mesmo ano, em 2010, né, eu me senti muito chamada a trilhar um caminho mais estreito, né, a conhecer melhor a comunidade, né, a buscar de fato uma vida consagrada. E aí no Renascer, quando eles foram falar sobre o vocacional, né, que eu não sabia nem o que era, quando eles foram falar sobre o vocacional, eu me senti muito atraída, assim, né, e mesmo sem saber como seria, né, me lancei e fui pro plantão vocacional. Chegando lá, várias pessoas que já eram da obra há muito tempo e tudo, elas... Porque era nesse tempo, assim, no mesmo dia saiu o discernimento, né? Você fazia o plantão vocacional e no mesmo dia você sabia se ia permanecer no vocacional, né? E aí eu lembro que as pessoas saíam, né? E não é tempo. E eram pessoas do grupo de oração e tudo, né? E eu comecei a me questionar, eu disse, como assim? Se pra elas não é tempo, imagina pra mim, que nem conheço, não sei nem como é. Mas eu senti aquele desejo no meu coração, né? E aí mesmo com todas as lutas que estavam naquele momento, né? O desejo de desistir, né? Porque poderia não ser. Mas fui, né? A gente rezou e tudo, Deus confirmou que realmente era aquele tempo, né? Deus sempre teve muita pressa na minha vida. E aí... ingressei no vocacional, né? Nós éramos, se não me engano, 12 pessoas só nesse vocacional em 2010. 12, acho que era mais ou menos isso. E aí pronto, iniciou o vocacional, né? E assim, eu ia sentindo um desejo mais profundo de me comprometer mais, assim. Teve aqui na paróquia, porque a gente era muito participativo na paróquia, né? Tudo. Teve uma assembleia paroquial. E eu sempre estava muito presente, organizei tudo, né? E aí o pessoal que iam coordenar a oração
né, da Assembleia era o pessoal do grupo de oração do Brejo, né, da Renovação Carismática. E aí eu organizei tudo, fiquei tranquila na minha, né, que eu ia participar da Assembleia. Aí eu tô lá bem sentada, o padre chega, Antônio, tu vai ter que coordenar a oração, né? Eu sempre tomei um susto na hora, porque eu disse, como assim? Eu cantava, fazia tudo, mas nem botar essa coordenar lá dentro. Aí ele disse, não, porque o pessoal do Brejo tiveram problema, eles vão atrasar, né? E a gente não podia deixar o povo esperando, né? E aí ficou aquela coisa, meu Deus, como vai ser isso, né? E aí Gabi estava também nesse dia, Alex, aí eu chamei eles, a gente viu algumas músicas. Fizemos um momento de fraternidade, assim, pra mim um desafio, né? Mas deu certo. E começamos a oração, né? Assim, foi muito assim, deixar conduzir por Deus. E aí naquele dia, depois que acabou a oração, né? Quando eu abri meu olho, eu vi o povo rezando, assim, né? Gerava uma alegria muito grande no meu coração. E aí, quando acabou tudo, né? Eu fiquei sentada e aquele desejo de iniciar o grupo aflorou, né, ainda mais. E aí eu disse pra Gabi, a gente vai começar o grupo de oração. Na época a gente era catequista de Crisma, né? Eu, Gabi, Cris e Rafaela. Aí, num dia dos encontros, né, logo após esse episódio, a gente falou com ele, né, que estava pensando em iniciar um grupo de oração, né, que seria uma forma deles se engajarem mais e tudo, né. E aí decidimos marcar a data desse grupo, né, que iria iniciar. E é interessante porque nessa data ia acontecer, como aqui é pequeno, né, não tem muitas opções, ia ter um show de comédia, né, de Coxinha e Doquinha, nessa mesma data, né? Aí todo mundo ficava me questionando, mas Antônio, vamos mudar essa data, vamos mudar o horário, porque as pessoas não vão participar, as pessoas vão querer ir para esse show, né? E aí mas sempre ficava aquela certeza no meu coração, não, aqueles que Deus quiser vai participar desse grupo, né? E aí a gente organizou, né? Poliana foi cantar, né? Porque ela sempre cantava, né? Poliana foi cantar, conduzir também a fraternidade, né? Cristiane, Alex, eu, Gabi e Rafaela, né? A gente estava à frente desse tempo. E aí ficou, quem vai conduzir o quê? Quem vai fazer o quê, né? Aí na hora, assim, eu lembro que eu disse assim, não, vamos deixar o Espírito. Né? A gente vai se abrir, né? Vai se abrir a oração. A gente tinha pouca experiência de oração, né? Mas aí a gente foi se abrindo ao Espírito, né? E Deus fez. E para nossa surpresa, nesse primeiro encontro tinha 50 jovens. E então nós formamos o grupo em Araripe, né? Inicialmente ainda conhecendo o carisma, a radicalidade do carisma, que por sermos jovens nos assustou e assusta até hoje, né? E assusta até hoje, mas nós precisamos dessa radicalidade, nós temos consciência disso. E então, no início do grupo éramos em 6, né? Eu, Antônia, Alex, Cristiane, Rafaela e Gabriela. Uma trajetória já de muitos anos, então alguns trilharam caminhos diferentes, tiveram as suas vidas transformadas, suas histórias de vida transformadas. Quando eu acho que o mundo fecha todas as portas, Deus abre, escancara várias janelas. E hoje eu posso dizer que essa experiência, né, eu sou muito feliz por fazer parte do Shalom, por ter sido resgatada, e eu não consigo me ver fora do Shalom, assim, porque faz parte de mim, assim, tudo em minha vida mudou, né? Assim, foi uma virada de 360 graus, e foi no Shalom que eu conheci, né, que eu tive a oportunidade de conhecer o amor de Deus, né? Assim, de saber que eu sou amada, que Deus, Ele deu tudo, né? Deu seu Filho para morrer na cruz por mim, e que Deus, Ele nunca nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então eu tenho muita fé
da providência de Deus, de que tudo na minha vida é providência de Deus. E eu não sei viver, né, assim, sem o Shalom, porque o Shalom está dentro de mim. Era uma alegria tão grande no meu coração, porque eu dizia, meu Deus, Deus quis esses. Né? Porque quem não foi é porque realmente não era para ir naquele tempo. Né? E aí a gente iniciou, né? O grupo foi muito bom, participativo, tudo. E ficou aquela coisa, como é que vai ser de agora em diante, né? Porque nós não tínhamos formações, né? A gente não sabia como era que funcionava. Tudo que a gente tinha era o conhecimento do grupo que eu participava em Juazeiro. Então tudo que eu aprendia lá, eu trazia para cá, né? A obra Shalom ela foi marcada por muitos eventos e momentos que nos deram a experiência com Deus. Um dos momentos que nos marcaram foi o primeiro encontro, o primeiro seminário de vida no Espírito Santo em março de 2010, um Virada Radical, um evento novo que atraiu muitos jovens e proporcionou essa experiência com Deus e que foi a abertura para que a obra Shalom iniciasse aqui na cidade de Araripe. Então foi um evento pelo qual muitas pessoas participaram e as pessoas que organizaram, que já estavam no início ali, conhecendo a comunidade, já tinham participado de Renascer, de alguns encontros da comunidade, que sentiram esse desejo de evangelizar. Porque quando nós temos a experiência com Deus, quando nós recebemos o amor de Deus em nosso coração, tudo que nós queremos fazer é transbordar, é anunciar esse amor. Porque nós encontramos aquilo que nos realiza e nós encontramos o caminho e nós somos envolvidos por essa graça de Deus que nos faz também ser seus instrumentos para as pessoas, aquelas que não conhecem, aquelas que não têm uma experiência com Deus. E foi isso que aconteceu como logo de início na obra Shalom. Nesse período, nessa trajetória, né, eu posso também citar no início como eram os serviços, semelhante a hoje. Né? Os serviços eram divididos entre o Ministério de Música e o pastoreio. E aí as mesmas pessoas acabavam fazendo todos os serviços, né? Todo mundo fazia um pouco de cada coisa. E então a obra ela sentiu a necessidade, juntamente com todos aqueles que estavam engajados e participando, de realizar muitos outros eventos querigmáticos. Eu lembro que nós nos empolgávamos, nós realizávamos muitas reuniões, nós planejávamos e eram muitos eventos que nós realizávamos a cada mês, né, durante o ano. Existia toda uma programação e aqui eu quero destacar alguns que puderam ser assim até mais marcantes, digamos assim, como por exemplo os aniversários da obra, quando nós comemorávamos o nascimento da obra Shalom aqui em Araripe, que eram organizados momentos, né, que pudesse expressar essa eleição de Deus, esse anúncio de Deus, digamos assim, para a cidade de Araripe. E isso atraía muitas pessoas. Toda a cidade, muitos jovens participavam e eram alcançados pela presença de Deus em nosso meio. Eu conheci a comunidade, né, aqui na cidade de Araripe. Eu moro em Potengi, uma cidade próxima daqui. E aí comecei, como eu estudava, fazia faculdade em outra cidade, só que para ir para essa outra cidade eu precisava morar em Araripe. E aí eu me lembro que uma vez eu estava passando pela praça. E aí eu escutava um barulho, várias pessoas eram conversando, e aí eu olhei pra lá, e eram várias pessoas se abraçando, eu achei aquilo ali tão bonito, essas pessoas começaram a cantar, e eu me lembro que estava no momento de oração, só que eu não sabia o que era, e essas pessoas começaram a cantar, começaram a rezar, e na hora meu coração começou a palpitar, e eu ficava pensando assim, meu Deus, mas o que é isso? Eu quero estar lá, eu quero estar lá. Da praça onde eu estava, eu via nitidamente o sorriso, né, das pessoas, principalmente em relação ao acolhimento. E aí eu dizia, meu Deus, eu quero ser acolhida assim, eu quero ser acolhida assim. Só que eu não tinha ainda nem o impulso, e muito menos a coragem, porque eram desconhecidos para mim, de ir até lá. Pronto, isso era no sábado, porque nem um final de semana eu permanecia aqui em Araripe. Sempre todos os finais de semana eu ia para minha casa. E aí, nesse final de semana, providência de Deus, eu fiquei aqui e conheci o grupo, né? Que
que eu ainda não tinha conhecido de fato, mas tinha visto. E aí o tempo se passou e aí eu soube de um evento que ia ter aqui no Araripe, de outra comunidade, que era a comunidade Elohim. Mas aquele movimento que Deus suscitava dentro de mim, de que era preciso eu ir, era maior. E aí eu fui, e foi lá que eu conheci Lucas, né, que é da comunidade, e aí ele falou que ia se iniciar um grupo no sábado aqui em Araripe. Na hora eu não pensei duas vezes, eu disse eu vou, porque eu tinha descoberto através dele que aquele pessoal que estava se abraçando, que estava rezando, era justamente o grupo que ele fazia parte, ou seja, o Shalom. E aí eu me lembro que eu fui, quando eu cheguei lá, quando eu coloquei os pés, eu senti no meu coração, aqui é o meu lugar. Embora eu não sabia nem o que era o Shalom, nem quem eram aquelas pessoas, porque era tudo novidade para mim. Mas eu senti, aqui é o meu lugar e eu não quero sair daqui. Pronto, aí a partir desse momento eu me determinei a ser fiel no grupo, ser fiel, não sabia de nada, não sabia rezar, mas eu queria ser fiel àquilo ali. Eu queria ser como eles, eu queria ser como Antônia, como Lucas. Eu sentia esse chamado. Eu vim perceber logo depois, né? Hoje eu consigo perceber nitidamente que eu queria ser como eles porque eu sou Shalom. Então, se eu sou uma coisa, eu preciso viver aquela coisa que eu sou, que é o ser Shalom. E aí eu comecei a participar do grupo, isso foi em 2016. Só que eu comecei a participar do grupo e já tinha sido realizado o seminário de vida em Juazeiro. E aí eu passei o ano todo, né, sendo fiel na obra, mas aquela questão de que o meu coração esperava ansiosamente pelo ano que vem, 2017, porque eu tinha ouvido muito falar do vocacional, que eu não sabia nem o que era, mas que eu sentia muita vontade de participar. Fiz vocacional aberto, não sabia o que era, mas aquele desejo de ser fiel ao que Deus me proporcionava viver era muito maior que eu. E aí eu ingressei no vocacional, para mim foi uma surpresa, que eu não sabia de nada do vocacional, mas eu estava ali, meu coração estava disposto a aprender, a vivenciar, porque era o meu chamado. E aí essa convicção, ela permaneceu durante todo o ano de 2017, e quando eu olhava para a comunidade, eu via muito intrinsecamente a beleza da comunidade de vida. Eu sentia esse desejo de ofertar tudo, de dar tudo. Eu me lembro de uma frase que, eu não me lembro qual era o santo, se foi o Papa que dizia que quem escolhe Deus não perde nada, ganha tudo. E era justamente isso que eu tinha em meu coração. Meu Deus, eu quero trilhar um caminho para a comunidade de vida, porque eu quero ganhar tudo. Eu tenho tudo porque eu tenho você, mas eu quero que esta profundidade da palavra tudo se encarne na minha vida. E eu via isso na comunidade de vida. E aí eu trilhei o ano todinho para a comunidade de vida. E aí durante esse ano, né, eu fui percebendo também que eu precisava ainda crescer em muitos pontos para mim poder ingressar de fato como comunidade de vida. E aí juntamente com a comunidade, através dos meus acompanhadora, eu trilhei novamente um processo em 2018, vocacional. E aí no final de 2018, eu mandei carta para a comunidade de vida e ingressei. Pronto, naquele momento eu me senti realizada, porque era a minha vida de fato se encarnando. O que eu era chamada a viver estava se encarnando na minha vida. E eu fui em missão muito feliz porque eu estava na vontade de Deus. E isso me proporcionava felicidade, que nada mais é do que paz, né? Que nós somos chamados a anunciar. E aí eu fiz o postulantado, fui para o discipulado, fiz o postulantado em Aparecida do Norte. Fiz o discipulado, né, esse ano em Pacajus. E aí agora eu retornei para cá, depois de um belíssimo processo maravilhoso, encantador de discernimento, juntamente com Deus e a comunidade. Eu retornei, né, para a obra, retornei para cá, para Araripe, onde eu estou muito feliz, estou muito em paz, porque eu estou na comunidade de Deus. Eu estou convicta que essa paz de fato ela é encarnada na comunidade. A comunidade, principalmente como obra, ela me faz muito me sentir família. É compreender que eu não estou só, que aqui é a minha família, que o Shalom é a minha família. É onde Deus me proporciona crescer, me proporciona ser mulher, me proporciona ser irmã, me proporciona experimentar todos os dias o amor dele,
Porque uma vez que ele me fez sentir, ele me faz encarnar. E essa encarnação se dá através de uma doação total da minha vida, aqui, onde eu estou. Então, a obra Shalom de Araripe, para mim, é esta veste de salvação. Veste de salvação por quê? Porque o olhar de Deus através da comunidade sobre mim. E a comunidade, para mim, é veste de salvação. Todos os dias, quando eu realizo o meu estudo bíblico, a minha oração pessoal, quando eu sou fiel à comunidade, aquilo que eu sou chamada a viver, eu sinto no final do dia que é como se Deus tivesse novamente colocado em mim as vestes da minha salvação. A garantia de céu. Céu que eu vivo hoje como obra e que eu quero viver para sempre. Porque aqui está a minha felicidade, né? Eu conheci a obra Shalom de Araripe no ano de 2012, quando eu estava no meu postulantado da comunidade de vida, e todas as vezes que eu lembro da missão de Araripe, eu lembro de uma experiência missionária, uma experiência de acompanhamento, uma experiência de amor à igreja, aos jovens, ao carisma, que de verdade é muito difícil esquecer, né? É tanto que eu estou em missão aqui em Santiago do Chile agora, e quase todos os irmãos conhecem, né, essa experiência que eu tive no meu postulantado, no Shalom de Araripe, porque todas as vezes que eu lembro, eu partilho da experiência de radicalidade que eu vivi também com os jovens da época lá, né, com a Antônia, que era a pastora do grupo de oração. Na época era só um grupo de oração, a Tamara Teles, que está na comunidade de vida agora também, a Antônia está na comunidade de Aliança, né? Que era núcleo desse grupo de oração, ver a radicalidade delas e das outras pessoas, outros jovens que ajudavam com o grupo, era uma coisa que de verdade assim, tocava o meu coração e me fazia ver como Deus, quando escolhe, quando pensa em uma missão, quando Ele pensa em um lugar para germinar, fazer germinar o carisma, Ele vai preparando aquela terra de várias formas, e por meio do martírio de vários irmãos, né, que vão fecundando aquela terra. E a obra Shalom para mim, né, foi uma salvação na minha vida, realmente, né, quando eu vou olhar para trás, né, quando eu vou olhar para a minha história, né, para a minha vida de antes, eu vejo realmente totalmente a mudança, né, de Deus que foi me resgatando, né, Deus que foi me salvando em cada momento, né, que a gente foi tendo. Cada serviço, né, que eu ia fazendo assim, que ia tendo na obra, Deus ele ia me motivando, né, a querer mais, a estar mais próxima dele. E eu fui vendo realmente a obra Shalom como uma salvação na minha vida, desde o dia que eu entrei naquele salão do Vicentino e eu vi um monte de pessoa, né, lá e tudo. E eu fui realmente assim, tipo, como eu encontrei meu lugar, né, eu encontrei meu lugar realmente no carisma, e foi através da obra Shalom realmente que Deus ele foi me fazendo, né, sair de mim, a trazer a salvação também na minha família, né? Deus ele foi realizando muito na minha família, né? Mesmo assim, em meio a tantas dificuldades, tantas coisas, Deus ele vem me salvando, né? Vem me salvando a cada dia, a cada vez mais, e me transformando, né? Me transformando, vem me fazendo conhecer a mim e conhecer os irmãos, conhecer os outros, né? Vem trazendo alegria ao meu coração realmente, trazendo uma paz que me preenche, né? Que faz com que essa paz, essa alegria que tem em mim faça transbordar no outro também. E, bom, a minha experiência missionária foi muito forte com Araripe, porque eu emocionado em fazer parte daquela obra, porque uma vez ao mês eu ia por um fim de semana a Araripe, viajava sozinho às vezes para Araripe. E no sábado eu estava no grupo de oração à noite, mas também eu ia com as meninas, ia recorrendo, né, ali a Araripe, conhecendo. À noite, se não me engano, sábado à noite, ou era à tarde, não me lembro muito bem, era o grupo de oração. E o dia domingo era o dia de acompanhar todos aqueles jovens homens, né, que faziam parte do grupo de oração. Então a minha experiência era fantástica. Eu me lembro que eu sentava naquela cadeira na igreja, na matriz lá de Araripe, faz muito tempo, isso a gente está falando de 2012, né? Sentava naquela cadeira para acompanhar os jovens depois da missa, se não me engano, e era um atrás do outro, um jovem atrás do outro, e era uma experiência de acompanhamento que eu saía morto de cansado, mas um cansaço que enchia o meu coração, né? De amor
por aqueles jovens tão sedentos de Deus, tão sedentos do carisma, de ajuda, mas não uma ajuda humana, uma ajuda da parte de Deus, né? E essa experiência foi muito forte, né? E eu me lembro bem de uma experiência que eu vivi lá na missão de Araripe no início, que eu acredito que, pelo menos para mim, explica um pouco como é a vida de Deus nessa obra Shalom de Araripe, né? Teve uma vez que eu fui para lá, acompanhei todos os jovens no dia domingo, foi um acompanhamento extenso, ou foi sábado, não me lembro muito bem. E nós, eu combinei com todos os meninos, consegui acompanhar mais de 10 jovens naquele dia. E à noite, no domingo à noite, ou era sábado à noite, não me lembro bem, ia ter uma festa bem grande lá em Araripe, uma festa dessas que a bagaceira é grande, como dizem, né? E eu, cada acompanhamento com cada um deles, eu dizia, olha, terminava o acompanhamento, eu falava, meu irmão, não vá para essa festa, você sabe que aí é a perdição, é difícil, não vá. E todos eles, em todos os acompanhamentos eu dizia a mesma coisa, todos eles me diziam, não, eu não vou, Jefferson, por amor a Deus, eu não vou. Beleza, terminou, eu voltei para Juazeiro do Norte para continuar ali minha missão. Me ligou a Antônia, ou foi Tamara, e me contaram que todos os jovens foram para a festa, beberam, e foi uma confusão. E eu vivi uma experiência de frustração tão grande, e eu pensei, meu Deus, né, por quê? Conversei, chamei a Daniele Borges, que era responsável local nessa época, para conversar. E eu falei, Daniele, eu não entendo, né, onde foi que eu errei, ou onde nós erramos, ou por que aconteceu isso, né? Se nas orações no acompanhamento foram tão fortes, o grupo de oração foi tão forte, por que aconteceu isso? E Daniela me falou uma coisa que eu acredito que é um pouco como Deus pensa nessa vida. Ela pensou, Jefferson, dentre muitas outras coisas que ela falou, ela disse, Jefferson, quanto maior a árvore e quanto mais frutos essa árvore vai dar, mais difícil é para que essa árvore cresça, que essa árvore floresça. Mais tempo demanda para que ela floresça. Você pode ver as árvores que dão os maiores frutos, frutos mais saborosos, as árvores maiores, elas têm um tempo muito mais largo para crescer, para poder fecundar e dar frutos. E ela dizia, assim é com essa missão, e com a sua missão, mas também com a missão de Araripe. É difícil, é desafiante, mas é uma missão que dará muitos frutos, que vai dar muitos frutos para Deus, para a igreja, entre os jovens. Mas os frutos não vêm de um dia para o outro. Eles precisam ser ali, a terra precisa ser adubada, ela precisa ser regada com o suor e o cansaço, né, das pessoas que estão tentando, que estão lutando e evangelizando esse lugar. E eu entendi, meu Deus, é isso mesmo, não depende de mim, não depende da Antônia, da Tamara, de quem esteja à frente, depende da graça de Deus, obviamente, da graça de Deus que encontra uma cooperação naquelas pessoas que estão ali evangelizando, que estão à frente, que estão dando a vida, que estão se cansando, que estão realmente dando aquilo que de mais valioso elas têm, que é a sua vida e o seu tempo. A irradiação de Araripe já estava no desígnio de Deus para que eu pudesse acolher a minha vocação. E foi essa experiência que eu tive do carisma e com a vocação. Foi algo duplo, né? Deus que não esperou dizer uma coisa para depois dizer a outra. Ele se utilizou de um só lugar para me falar tudo. Tenho uma grande alegria em dizer isso, porque aquele amor que me chamou, aquele amor misericordioso foi tão forte, mas tão forte, que eu não podia mais ficar sem um grupo de oração. Era tão de um jeito que eu lembro que a minha transformação ela foi acontecendo na irradiação de uma forma muito forte, muito concreta. Através dos irmãos que serviam, e como eu sou grato, né, a Toninha, como eu sou grato a Poliana, a Lucas, aos primeiros que estiveram ali, a Cristiane, são tantos que deram o seu sim, e o quanto o sim deles me alcançou, porque hoje eu sou comunidade de aliança, hoje eu sei quem eu sou,
Hoje eu sei que eu sou o que Deus pensa de mim, porque pessoas precisaram dizer sim à vocação deles, para que eu pudesse descobrir a minha. E a irradiação de Araripe, para mim, hoje e desde o início, é esse resgate, é esse instrumento de intervenção de Deus. Deus que olha, que diz, são poucos ou sejam muitos, são eles que eu quero. E é por eles que eu vou tocar outras vidas. Lembro de muitos rostos nesse momento, enquanto eu vou partilhando de Araripe, e vejo como Deus é generoso em escolher as pessoas que fazem parte, né, dessa missão, que fazem parte, que fizeram parte da fundação de Araripe, né? Eu me lembro agora de uma partilha de um jovem, aí em Araripe, que ele começava, me partilhava as suas dores, me partilhava as suas feridas, e uma vez eu disse para ele, meu irmão, não desista de seguir esse caminho, porque talvez o ambiente muitas vezes não seja nem favorável, mas se Deus te escolheu, Ele tem os planos dele para a tua vida. Acredito também que a obra de Araripe, nos seus inícios, é uma obra totalmente cuidada pela Virgem Maria. Eu lembro até hoje uma oração que eu fiz, eu estava na casa da Antônia, né, quando eu tinha chegado, eu ia pregar no grupo de oração, o tema era sobre a Virgem Maria, e eu rezei antes, preparando a pregação para o grupo de oração, e eu tive uma experiência muito forte com a Virgem Maria. Essa experiência também me marcou muito em Araripe, né, onde eu tinha uma visualização de Nossa Senhora, que com o seu manto ela cobria a cidade de Araripe, né, e com esse manto ela ia cuidando daqueles que o Senhor queria mais perto dele. E na visualização que eu tinha, Nossa Senhora ela estava aí, ela estava lutando, né, com aqueles jovens, lutando com aquela missão, para que ela pudesse permanecer. Era esse entendimento que eu tinha na visualização, que eu inclusive partilhei no grupo de oração nesse dia, né? Pela intercessão da Virgem Maria, essa obra permanecerá. Essa obra pertence à Virgem Maria. Foi algo que eu partilhei no grupo de oração. Eu acredito que é muito importante também lembrar, né? A obra Shalom de Araripe pertence à Nossa Senhora. Ela é aquela que cuida, ela é aquela que está à frente, que vai à frente, que não desiste, né? Porque eu sei, existem muitos jovens da época em que eu ia, né, aí em 2012, que já não estão, que estão afastados, que estão vivendo diversas outras coisas longe de Deus, longe do carisma, mas esses jovens, eu tenho certeza que esses jovens eles sabem que tem uma casa, que eles têm uma casa no Carisma Shalom, na igreja, né? Ainda que muitas vezes eles podem expressar outra coisa, o coração deseja outra coisa, e Nossa Senhora é essa que está aí, que não desiste, que vai atrás. Acredito que a missão de Araripe é uma missão que pertence à Virgem Maria, uma missão completamente missionária. Eu tenho certeza que daí sairão muitas pessoas que serão missionários e missionárias para a igreja e para a obra Shalom. E assim a gente possa alcançar a meta, que é viver em comunhão, viver em comunidade, que é vivermos o caminho de santidade, o caminho de felicidade que Deus tem para nós. Eu sou muito grato a Deus por ter feito parte, sem nenhum mérito, né, desta missão maravilhosa que Deus foi moldando, né, com o tempo, com os desafios, com o suor, o cansaço de muitos irmãos que deram a vida e que continuam dando a vida nessa missão. Rezo e peço a Deus para que os que estão hoje perseverem até o final. E se esses irmãos se cansam, como nós nos cansamos naquele momento, que descansem, que encontrem descanso em Deus e na escuta da vontade de Deus. E, em meio a todos os desafios, né, existe um grande louvor a Deus, porque nós temos hoje quase 11 anos de obra, né? E ver que, em meio a tudo, né, Deus sempre nos sustentou e nos sustentará até o fim.
parte dessa obra. Eu também faço parte dessa bênção. Eu faço parte desta obra. Eu faço parte desta obra. Eu faço parte desta obra. Shalom Araripe, eu faço parte desta obra. Ser Shalom é ser feliz.